Fala, meu querido aluno, seja bem-vindo ao curso de Genética do canal Mega Aluno. Eu sou o professor Recanelo, não sei de onde você veio, mas quem assistiu minha aula anterior, falamos sobre interação gênica e faltou falar sobre herança quantitativa, aditiva ou poligênica. Vamos lá então. Acontece, meu caro aluno, que todos os fenótipos que estudamos até agora eram bem definidos. Por exemplo, a cor da semente da ervilha, verde ou amarelo. Conseguimos separar muito bem esses fenótipos porque eles são descontínuos. São variações fenotípicas descontínuas. Outros exemplos, o tipo sanguíneo A, B, O, a crista em galináceos, crista ervilha, crista noz, crista simples. Tudo isso aí você já está manjando porque você assistiu às aulas anteriores do curso de genética. Acontece que nós vamos fugir um pouquinho dessas características descontínuas e vamos falar um pouco em características, fenótipos contínuos, herança quantitativa, aditiva ou poligênica. Vou falar o enunciado e a gente já vai aos exemplos. Os fenótipos dos caracteres analisados até agora são bem definidos, como a cor da semente de ervilha, que pode ser verde ou amarela. Nesse caso, fala-se em variações fenotípicas descontínuas. Descontínuas, conseguimos separar bem os fenótipos. Existem, entretanto, certos caracteres cujos fenótipos apresentam variações contínuas, como é o caso da cor da pele humana, em que os fenótipos variam de forma contínua do branco ao preto. Nós não conseguimos separar muito bem uma cor da outra, né? Já assistiu aquele filme 50 tons de cinza aqui? É a mesma coisa, 50 tons de pele ou mais tons, não tem como separar certinho. Nesses casos, a herança é chamada de herança quantitativa. É uma herança do qual participam dois ou mais pares de genes. Aula passada, a interação gênica, o que eu falei? Dois ou mais pares de genes se interagem para uma característica, para definir uma característica. Aqui, a mesma coisa. Participam dois ou mais pares de genes, eles vão se interagir para definir uma característica, por exemplo, a cor da nossa pele. Só que olha só, presta atenção agora nesse finalzinho aqui, ó, com ou sem segregação independente. Por quê? Esses pares, se eles estiverem em cromossomos distintos, vai ocorrer com segregação independente. Mas e se esses pares estiverem no mesmo cromossomo, por exemplo, o A em cima e o gene B aqui embaixo? Aí, sem segregação independente. Isso aqui você encontra no AMABS. Tá? Com ou sem segregação independente. Depois a gente vai resolver uma questão que fala sobre isso aí. Então, alguns exemplos que podem cair em prova. Cor da semente do trigo. Na verdade, você vai encontrar um desses exemplos na sua prova. Cor da pele humana, cor dos olhos, altura de plantas, produção de leite do gado. Professor, então quer dizer que a cor da pele humana, a cor dos olhos são mais de um par, mais de um par de genes? Sim. Quantas questões antigas você pega aí que relaciona cor da pele humana e cor dos olhos com apenas um par de gene? Mas isso é passado, tá, gente? Agora fique ligado, cor dos olhos está relacionado a mais de um par de genes. Tudo bem? Vamos nos atualizar aí. E o exemplo que mais cai em prova, lógico, é a cor da pele humana. Eu vou substituir, pessoal, essa palavra aqui, ó, variações contínuas, por gradiente, porque variação contínua não é nada mais do que um gradiente de cores, no caso da cor da pele humana. Então existe aqui um gradiente que varia do negro, tá? Quais são os genótipos possíveis? Se são dois pares de genes, pode ser azão, azão, bezão, bezão. Número de genes aditivos, 4. Então aqui nós não chamamos os genes de dominante ou recessivo, e sim genes aditivos e os não aditivos. Tá? Não tem dominância e recessividade aqui. Quando o gene é aditivo, ele, por exemplo, produz a pigmentação, bastante melanina. Se ele não é aditivo, ele produz pouca melanina. Tá? E se ele tiver 4, então vai ter 4 genes aqui produzindo bastante melanina. 4 genes aditivos, negro. Se tiver 3 genes aditivos, que pode ser azão, azão, bezão, bezinho ou azão, bezão, bezão, não importa o genótipo, os dois têm 3 genes aditivos, ele será mulato escuro. Agora, o mulato médio tem 2 genes aditivos. Pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou ainda azão, azinho, bezão, bezinho. 2. Tendo o mulato claro, que pode ser azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Apenas
um gene aditivo. E se não tiver nenhum gene aditivo, será branco. Brancão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, recessivo. Ok? 0. Então, pessoal, são heranças com fenótipos graduais. Logo, não aparece na prova em heredogramas, mas sim em gráficos. Você não vai encontrar questões desse tipo em heredogramas, questões isoladas, mas normalmente aparecem em gráficos. E outra coisa, pessoal, vale ressaltar que nesse tipo de herança não existem genes dominantes ou recessivos, e sim genes aditivos e genes não aditivos. Só título de curiosidade, pessoal, a cor da pele humana ela pode funcionar como um teste de paternidade, para saber o vínculo genético. Existem casos e casos, é de fácil cognição. Se você tem 2 negros, é lógico, jamais vai ter um filho branco. Se tem 2 brancos, jamais vai ter um filho negro, né? Só que eu quero te falar 2 casos aí que o teste de paternidade, quando se utiliza a cor da pele, não vai funcionar. Que casos são esses? Mulato médio com mulato médio, os filhos podem ser de qualquer tipo. E um negro casa aí com uma branca, azão, azão, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, pode nascer qualquer um desses gradientes, qualquer tom de pele, tá? Então grava aí, mulato médio com mulato médio e negro com branco. Aí não funciona o teste de paternidade, tem que usar outros testes aí, mas não a cor da pele humana. Cálculo de variações quantitativas. Professor, cálculos, que medo! Sem estresse, meu caro aluno, são cálculos bem ralezinho, você vai tirar de letra. Por quê? Pode aparecer na sua prova algumas perguntinhas assim, determine o valor de cada gene, ou seja, o valor que cada gene efetivo ou aditivo, assim é chamado, acrescenta àquele fenótipo, aquela característica. Para isso, pessoal, eu trouxe um exemplo. Determinado fruto apresenta variação de massa entre 1 e 2,5 kg. Esses são os fenótipos extremos, em que estão envolvidos 6 genes, ou seja, 6 genes significa 3 pares de genes. Qual o valor de cada gene efetivo? Efetivo, sinônimo aditivo. Vamos lá, a fórmula é bem simples. O valor de cada gene é só você subtrair e depois dividir. Subtrair e depois dividir. Você subtrai o fenótipo máximo, é 2,5 menos o mínimo, que é 1 kg, dividido pelo número de genes, que é 6. Então, vamos colocar isso aqui nos cálculos, 2,5 menos 1 dividido por 6, que dá 0,25 ou 250 gramas. Bom, pessoal, então cada gene, cada alelo aditivo, efetivo, acrescenta ao fruto 250 gramas. Bem fácil, né? Lembra aí, você subtrai e depois divide. Subtrai os fenótipos, depois divide pelo número de genes. Muito fácil, depois vamos resolver uma questãozinha envolvendo esse raciocínio aqui. Determinação do número de fenótipos também é muito tranquilo. Determinado fruto apresenta interação dos genes, então são 3 pares de genes, A, B e C, e de seus alelos recessivos. Quantos fenótipos são possíveis para essas características? Olha que mamata, pessoal! Olha que mamata você saber o número de fenótipos. O número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. O número de genes mais 1. Então, se são 6 genes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar para você. 6 mais 1 dá 7. É o número de alelos, de genes, mais 1. Ok? Muito fácil, né? Vamos colocar isso aqui num gráfico. Aí nós vamos obter a relação gene-fenótipo. Um gene. Na verdade aqui, pessoal, é um par de gene. Um par de gene, nós temos 2 genes. Então, 2 genes, 3 fenótipos, porque 2 mais 1 igual a 3. 2 pares de genes, 4 genes. 4 mais 1 dá 5. 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. São as classes fenotípicas de F2. 3 pares de genes, são 6 genes. Então, nós vamos ter 7 fenótipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pares de genes, 14 genes, 15 fenótipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Muito fácil, né? Então o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Professor, e se eu passar esse 1 para lá, ele vai como? Ele vai como menos 1. Então o número de genes é igual ao número de fenótipos menos 1. Porque pode aparecer uma perguntinha querendo saber o número de genes. E ele dá o número de fenótipos. Aí você inverte aqui, joga 1 para lá. O número de genes é igual ao número de fenótipos menos 1. Contrário, né? Não preciso escrever essa outra fórmula. Agora uma observação. Perceba que quanto maior a quantidade de genes, menor será a diferença entre os fenótipos.
Perceba que nós temos um par de genes, então os fenótipos são bem diferentes. Aqui nós temos 14 genes. Os fenótipos eles são bem semelhantes. Ó. Então quanto maior o número de genes, menor a diferença entre os fenótipos. Okay? Só uma observação, acho muito difícil você cobrar isso em prova, mas como as questões estão bem analíticas, para quem vai fazer uma segunda prova aí pode cair sim. Questão 15. Em uma variedade de cevada, o tamanho médio dos entrenós do caule é de 3,2 centímetros. Em outra variedade mais baixa, os entrenós têm em média 2,1 centímetros. Então esses são os extremos, 3,2 e 2,1, menor. Um cruzamento entre essas duas variedades produziu uma geração F1 constituída por plantas de altura intermediária das plantas parentais, com entrenós em média 2,65 centímetros. Então esse é o fenótipo intermediário. A autofecundação das plantas de F1, a autofecundação desses indivíduos de 2,65 centímetros, produziu uma geração F2 constituída por plantas de diferentes alturas, das quais um em cada 16 tinha entrenós de 3,2, um extremo, e um em cada 16 tinha o entrenós de 2,1, o outro extremo, como outro tipo parental. Qual é o número provável de genes envolvidos no comprimento dos entrenós dessas duas linhagens de cevada e a contribuição de cada alelo para o fenótipo final? Bom, pessoal, questão bem interessante para o segundo dia de prova, para quem vai fazer específica de biologia. E eu já vim falando em minhas aulas. Viu esse número aqui, 16, com proporções? Você lembra do que? 2 pares de genes. 2 pares de genes, 16. Claro que as proporções são diversas. Temos a proporção clássica da segunda lei de Mendel, né? 9 para 3 para 3 para 1, mais 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá o que? 16. Temos o exemplo da surdez, 9 para 7, que estudamos na aula passada. 9 mais 7 dá 16. Agora nós vamos ver um outro tipo de proporção, que é da herança quantitativa. E eu vou dar como exemplo aqui, mostrar essa tabelinha da cor da pele humana. Qual que é o fenótipo intermediário? São os mulatos médios, né? Mulato médio. Então aqui os gametas de um mulato médio, aqui os gametas de outro mulato médio. Então, do cruzamento entre dois mulatos médios, nós temos as seguintes proporções fenotípicas. 1 em cada 16 branco, de 4 em 16 mulatos claros, 6 mulatos médios, 4 mulatos escuros e 1 negro. O aluno inteligente, ele já viu aqui, ó, 1 em cada 16, apareceu 2 vezes, 1 em cada 16, né? Ele já lembra do que? Da herança quantitativa. 1 em cada 16 aparecendo 2 vezes. No caso aqui, 1 em cada 16 branco, 1 em cada 16 negro. Um fenótipo extremo, o outro fenótipo extremo. Então, pessoal, a fração 1 em cada 16 para os fenótipos extremos indica tratar-se de uma característica condicionada por 2 pares de alelos, com segregação independente, mais especificamente, herança quantitativa envolvendo 2 pares de genes. Agora temos uma outra perguntinha aqui. Qual a contribuição de cada alelo para o fenótipo final? Já viu que temos que aplicar aquela regrinha da aula anterior, né? Se a diferença entre os tamanhos máximo e mínimo do entrenó é de 1,1 centímetros, ou seja, você pega o fenótipo máximo menos o mínimo, dá 1,1 centímetros. E divide pelo número de alelos. Como são 4 alelos, 2 pares de genes, aí nós temos aí 1,1 dividido por 4, que dá 0,275 centímetros. Então, cada alelo fornece 0,275 centímetros ao tamanho básico do entrenó. Então, segue o raciocínio. Nós temos aqui 4 alelos dominantes, 3,2 centímetros, menos 0,275, 2,925, menos 0,275, 2,650 centímetros. Aí você já entendeu o raciocínio, né? Então a resposta da questão aqui, ó, acrescenta 0,275 centímetros. Aí você viu como que é aplicada a formulinha aí nas questões de genética. Vamos à próxima. 17. Qual a probabilidade de um casal de mulato médio? O examinador ele trocou A e B por S e T, mas tanto faz.
na hora de resolver a questão. Vir a ter um filho branco e outro preto. Ainda utilizou o termo preto em vez de negro. Eu também prefiro utilizar o termo preto. O cara, quando ele é bom de karatê, ele é alguém faixa preta. Quando você ganha uma grana boa, você ganha uma grana preta. Então, se for pensar dessa forma, o preto ele tem coisa melhor do que negro. Mas vamos lá. Como se trata de uma questão envolvendo dois pares de genes, nós podemos cruzá-los aqui separadamente. Para nascer branquinho, precisamos aqui dos dois alelos recessivos e para negros, dois alelos dominantes. Bom, pessoal, eu já trouxe aqui esse quadro, a revisão da cor da pele humana com os genótipos e os fenótipos, para a gente ir memorizando. Cara, isso aqui me faz lembrar muito o UFC. Não sei se você gosta de MMA, UFC, mas me faz lembrar as categorias do UFC. Meio pesado, meio médio e os meios leves, né? Daí tem o negro e o branco, pesado, leve, que é mais fácil de memorizar. Me lembra isso aí, não sei porquê. Aí a gente, então, voltando à questão aqui, os dois recessivos nascem um branquinho e os dois dominantes nascem o quê? Um negrinho. Aí, fazendo o cruzamento, branco tem que ser esse e esse. Então, nós multiplicamos 1 em cada 4 vai ser Szinho, Szinho. E 1 em cada 4 vai ser Tzinho, Tzinho. 1/4 vezes 1/4 dá 1 dividido por 16. Na verdade, você que estudamos agora há pouco, as proporções fenotípicas, você sabe que a probabilidade de ser branco é a mesma de ser negro, né? A gente já viu que de 1 em cada 16 vai ser branco, de 1 em cada 16 vai ser negro, quando se cruzam mulatos médios. Mas vamos fazer, sem preguiça. Agora nós queremos um, aqui colocando em porcentagem, agora nós queremos um negrinho ou um preto, né? O preto é melhor. Os dois dominantes, nós queremos então Szão, Szão e Tzão, Tzão. 1 em cada 4 vezes 1 em cada 4. 1/4 vezes 1/4 dá 1 dividido por 16, que dá 6,25 novamente. Tá aí a nossa resposta, gabarito A. Questão 18. Não vamos resolver, mas lembrando, carinha, que você pode adquirir esse material no site megaluno.com para você tirar 10 na sua prova, 10 no vestibular, ó, as questões tudo passo a passo, com resolução, comentadas, gabaritadas. É bem diferente de você pegar um livro, né? Aqui você vai clicando, ele vai aparecendo o desenrolar da questão. Questão 22. A cor da íris dos olhos na espécie humana é uma herança quantitativa determinada por diferentes pares de alelos. Então, sei que muita gente estudou já lá na primeira lei de Mendel a herança da cor do olho. Só que, pessoal, isso aí é um erro, ok? É um erro já que vem acontecendo antigamente. Até quando eu fazia cursinho, o professor dava muitos exemplos, cor dos olhos já na primeira lei de Mendel. A mãe é azão azinho, o pai é azão azinho, pode ter um filho de olho azul azinho azinho, mas isso aí é um erro, é um equívoco. Hoje sabe-se que para a cor dos olhos estão envolvidos mais de um par de genes, ok? Então agora nós vamos continuar a questão. Nesse tipo de herança, cada alelo efetivo ou aditivo, representado por letras maiúsculas, N e B, adicionam o mesmo grau de intensidade ao fenótipo. Alelos representados por letras minúsculas são inefetivos ou não aditivos. Um outro gene, alelo A, com segregação independente dos outros dois alelos mencionados, é necessário para a produção de melanina e consequente efetividade dos alelos NB, ou seja, N e B têm rabo preso com um A. Indivíduos azinho são albinos e não depositam pigmentos de melanina na íris. De acordo com as informações dadas, é incorreto afirmar que todos os descendentes de pais homozigotos para todos os genes deverão apresentar o mesmo genótipo, mesmo que este seja diferente daquele apresentado pelos pais. Ao meu ver, esse item A aí ele está meio confuso, pessoal. Olha só. Todos os descendentes de pais homozigotos para todos os genes deverão apresentar o mesmo genótipo, mesmo que este genótipo seja diferente daquele apresentado pelos pais.
tem uma contradição na alternativa aí. Eu acho que o examinador ele quis perguntar o seguinte: todos os descendentes de pais homozigotos para todos os genes deverão apresentar o mesmo fenótipo, mesmo que o fenótipo seja diferente daquele apresentado pelos pais. Sim, eles podem ter o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. Por quê? Porque a cor dos olhos também está relacionada ao meio ambiente, né? São vários genes que se interagem para definir a cor do olho, mais o ambiente, porque o fenótipo está associado também ao ambiente. Então, por isso que eu acho que essa questão aí, ela está um pouco contraditória, ao meu ver, né? Mas se você tem um outro ponto de vista, quero que você comenta aí no YouTube. Mas vamos à resolução dela. Se os pais são todos homozigotos, eu coloquei aqui homozigoto dominante, é claro que os filhos todos vão ser homozigoto dominante. Se os pais são homozigotos recessivos, os filhos vão ser todos o quê? Homozigotos recessivos. Então tá correto. B. Considerando-se apenas os dois pares de alelos aditivos, são possíveis vários genótipos, mas apenas 5 fenótipos. Se nós temos dois pares de alelos aditivos, você coloca lá, fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Fenótipos é igual ao número de genes, são dois pares, 4 genes. 4 mais 1, 5 fenótipos. Ok. E já sabemos que são vários genótipos, né? Aquela tabelinha da cor da pele humana, você lembra lá que são vários genótipos. Ai, ai, ai. C. A não ocorrência de cruzamentos preferenciais em uma população não albina, ou seja, branco não prefere só branco e negro não prefere só negro. Numa população não albina, porque se tiver albino ali, o gene E, N e o B, eles perdem sua efetividade. Cuja frequência de alelos N e B seja igual, favorece um maior percentual de descendentes com fenótipo intermediário. Verdade, afunila lá para o mulato médio, pessoal. Se você pegar aquele gráfico que nós já analisamos, o gráfico, até coloquei aqui, ó, correto. Lembre dos gráficos. Os gráficos de herança quantitativa eles vão mostrar maior proporção fenotípica às classes intermediárias. Tá? As classes intermediárias cruzou branco com negro, nasce lá mulato médio, em maior proporção. Só sobrou a D, cruzamento de indivíduos com indivíduos. Pode produzir 8 fenótipos diferentes. Vamos ver. Enão, enim, bezão, bezinho, azão, azinho, com enim, enim, bezinho, bezinho, azinho, azinho. Então, nós temos aí enão com eninho, enão, eninho, 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 eninho. Bezão, bezinho, bezão, bezinho, 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 bezinho. Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Tá? Já cansamos de fazer esses cruzamentos. Agora a gente vai ver o que pode acontecer aqui, né? Nós temos enão, eninho e eninho, eninho apenas. Bezão, bezinho e bezinho, bezinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Nós temos 2 representantes aí de cada característica. Então nós podemos ter essa combinação aqui, ó, pessoal. Enão, eninho, bezão, bezinho com azão, azinho. 2 alelos aditivos com pigmentação. Com pigmentação porque nós temos o alelo dominante aqui na característica para albinismo, né? Se tem um dominante, o indivíduo não vai ser albino e o N e o B eles vão se expressar. Mas nós podemos ter também enão, eninho, bezinho, bezinho, azão, azinho. Ou eninho, eninho, bezão, bezinho, azão, azinho. De qualquer forma, temos um alelo aditivo com pigmentação. Apenas aqui o enão e aqui o bezão. Com pigmentação porque nós temos o alelo azão aqui, o dominante para o albino, que deixa o N ou o B se expressar. E nós temos também nenhum alelo aditivo com pigmentação. Eninho, eninho, bezinho, bezinho, azão, azinho. Nenhum alelo aditivo, só que com pigmentação. E nós temos um outro fenótipo também, que é o azinho, azinho. Só que quando se tem azinho, azinho, aqui pode ser o que for, né? Se tiver azinho, azinho, ele vai ser albino e sem pigmentação. Então, por isso, nós temos aí 4 fenótipos. Aqui diz o quê? O cruzamento de indivíduos pode produzir 8 fenótipos diferentes? Não, somente 4 fenótipos. Por isso que está errada
Então, a alternativa correta, que na verdade é incorreta, é a D. D de Deus. Mas eu vou deixar um adeus para você aí, carinha, porque vamos encerrar essa aula e te espero na próxima aula sobre herança sexual. Nós vamos falar sobre cromossomo X, sobre cromossomo Y e heranças relacionadas ao sexo. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de curtir, compartilhar, melhor ainda para o professor, para o canal, para ajudar a gente, e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Te espero na próxima aula. Forte abraço. Até mais.